Oi. Sim. Eu estava
Liga o celular. Paz e luz, mais um A Mamãe Pode para você hoje. E o assunto é narcisismo. Você conhece alguém narcisista? Um marido, um filho, uma mãe, um chefe? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou Cíntia Klima e tenho uma convidada super especial, Carita Mantovani, que vai me ajudar a desvendar esse mistério. Carita é minha amiga e coach, master coach, né? Não é isso? E tem uma clínica de estética aqui em Guarulhos. Aí você vai dizer, mas clínica de estética, o que ela tem a ver com o nosso emocional? Você vai descobrir no meio dessa conversa, não é, Carita? Fala um pouquinho quem é você, como você atua e de que forma você vai contribuir com a gente aqui hoje. Primeiro eu quero te agradecer, Cíntia, pelo convite. É uma honra estar aqui do seu lado. Obrigada. Te acompanho. E poder falar desse assunto, né? Que a gente tem visto sequelas todos os dias, né? Eu sou Master Coach, sou analista de perfil comportamental. Tenho uma clínica de emagrecimento e saúde integrativa. Então, a minha jornada nesses 18 anos, 19 de carreira já, era entender o porquê que a pessoa ganhava peso de novo, o porquê que as pessoas, alguns gatilhos acionavam tantas doenças, né? E mergulhei nessa jornada de neurociência para trabalhar não só o físico, mas também o emocional dos meus pacientes. Com o processo de coach diferente, eu falo que não é terapia, mas é terapêutico. É muito terapêutico. Eu sou super a favor, sou fanzaça. Eu acredito no coach como um processo de transformação, de mudança, né? De avanço. Algumas pessoas falam que ele é totalmente motivacional. Ele também é motivacional, mas é um ponto... Para mim, foi uma virada de chave quando eu fiz o meu processo também há 14 anos atrás. Foi o que mudou. Inclusive, daí consegui criar meus projetos, minha empresa, né, desenvolver meus sonhos. O podcast é um projeto, né, que a gente desenvolve dentro dessas sessões. Então, eu super sou fã, acredito. E os bons sobrevivem, os bons ficam. Aqueles que transformam vida não somem, né? A gente fica 18 anos, 15 anos e participando da vida das pessoas. Sim. Obrigada por você ter aceito o convite. Eu adorei te conhecer, eu conheci você há pouco tempo. E antes da gente entrar aqui na pauta sobre o narcisista, o narcisismo, preciso dizer para vocês que a Carita surgiu na minha vida de um modo inesperado, por acaso. E eu estava passando por um processo de muita aflição, com muita ansiedade. Terapeuta tem ansiedade? Terapeuta é ser humano. É ser humano. E numa conversa com ela, num bate-papo, ficou muito claro de onde estava vindo, quais foram as questões que surgiram. Foi um momento muito impactante. Foi muito especial para mim ter te conhecido, ter tido aquele momento com você. Então, gratidão 2 vezes, né? Pelo primeiro encontro e pelo segundo. Que assim como ela contribuiu na minha vida, ela possa contribuir na sua também. Bom, sobre narcisismo, o que você pode me dizer na sua área? Eu lido com muitas crianças que têm tipos de mães narcisistas, pais narcisistas, porque o meu foco é na terapia infantil. Você trata de adultos, homens e mulheres. Eu tenho a mesma deficiência, eu tenho as mesmas dores no público adulto? As mesmas. Eu diria que potencializadas. Porque enquanto criança, a gente fantasia, tem esperança, tem sonhos. Por mais que você seja podado muitas vezes pelo narcisista que está cuidando de você, mas você ainda sonha. Quando adulto, você perde a esperança. Nossa, as crenças já estão ali enraizadas. As crenças limitantes já se instalaram e se tornaram gatilho para todos os pilares da sua vida. Olha só. Gatilho para o financeiro, gatilho para a saúde, que é onde eu trato diretamente, gatilho na autoestima. Os gatilhos, as prisões enquanto adultos são muito sérias, porque eu brinco que enquanto criança a gente tem poder na mente. Olha só. E é verdade, faz sentido. E como eu amo demais aquela pessoa que é em mim narcisista, eu não desenvolvo por ela nenhum sentimento de rejeição, né? Nenhum sentimento... E isso é difícil, tanto no adulto quanto na criança, né? Identificar que aquela pessoa está sendo manipuladora
ou está sendo muito crítico ou exigente demais dentro dela. Mas antes da gente entrar nesse monte de assunto, olha, eu estou te dizendo que uma hora vai ser pouco. A pessoa, quando ela é narcisista, ela tem um desejo, né? Ela tem superestima das suas habilidades. Então, ela se sente empoderada demais, né? As realizações dela são grandes, né? Tudo nela é muito grandioso, falta empatia. Ela se sente indiferente ao pensamento e ao sentimento do outro. Ela é manipuladora, muitas vezes agressiva. E ela culpa os outros quando as coisas não dão certo. Ou quando você não faz ou não obedece a algum comando que ela deu. Então, este é o sentimento da pessoa que ela é narcisista. Você entende que ela como quase que quisesse te controlar? O que dá prazer para ela, mesmo que de forma inconsciente, é ter o controle sobre aquele outro alguém? É exatamente isso, né? Eu acho que inconscientemente, em casos leves, em casos mais graves já é consciente. E patológico, né? Porque é um transtorno de personalidade. É uma disfunção. Uma disfunção. Porque controlar o outro alimenta a alegria dá dela. Poder, né? Dá poder. Alimenta os vícios emocionais. Então, ela se sente superior aos outros quando ela consegue controlar. E deve ser uma falta de carência incrível, né? Porque olha que é contraditório, porque ela se sente poderosa quando ela alimenta sobre si o poder do outro, mas muitas vezes ela é vítima, não é? Ela se sente vítima da circunstância, vítima do filho, vítima do chefe. Não é confuso? É porque eu acredito que o poder mascara a falta de valor. É verdade. Então, ela não se sente uma pessoa com valor. Ela não se sente que as pessoas estariam com ela por estar. Então, ela tem que exercer um poder nas pessoas. Ela tem que o tempo todo ser validada. Ela tem que ser convidada. Ela tem que participar de tudo. Porque ela não tem valor. Internamente com ela mesma. Até por isso que ela usa essa arrogância, né? Essa agressividade em algum momento, porque ela precisa falar mais alto, ela precisa ser validada, elogiada o tempo todo, não é? Imagina ser criado por uma pessoa desse jeito. Então, quando eu estou falando de chefes, de marido, eu estou lidando com adultos, e então a gente entende que um adulto possa estar mais preparado para lidar com isso, né? Eu olhando para o mundo infantil, eu não tive uma mãe assim, eu tive uma mãe super participativa, mas lido com mães que de forma inconsciente são narcisistas. Então elas exercem um poder de obediência, de autoritarismo, de controle, até de questões emocionais, né? Não pode chorar, não precisa disso, tem que ser desse jeito, perfeccionista, né? Crítica, exigente, rasga, tem que refazer aquela lição, aquela letra 15 vezes porque não está bom. Então, eu invalido o outro para me... como a gente conversava antes, né? Eu invalido o outro para me sentir superior. E as consequências disso na fase adulta chega naquele começo que nós estávamos falando, de criar um adulto inseguro, se sentir incompetente, que precisa ser amado, né? Eu começo a barganhar o amor do outro. E você entende, no adulto... O que eu vejo, assim, é muito sério, é que a forma que você aprendeu a ser amado foi com o narcisista. Se você teve uma mãe narcisista, um pai narcisista, você não tem uma relação de ódio, você tem uma relação de amor, de afeto. O que é um problema, né? Porque isso se torna normal. Qual a chance de você encontrar um parceiro na vida adulta que não seja narcisista? Você não vai se sentir amado se ele não te controlar. Olha que coisa. E muitas vezes é em todas as áreas. É um chefe narcisista, é um parceiro, uma parceira narcisista, porque você alimenta aquele vício emocional que você criou. Se minha mãe me ama e o tempo todo ela me invalida, isso é a forma de amar. Se você encontra uma pessoa que te valida, você fala, opa, ele não me ama. Você aprendeu o amor da pior forma. E aí é onde a gente começa a entrar na minha área, que a pessoa começa a somatizar. Ela não sabe que ela está vivendo numa disfunção, às vezes, muitas vezes desde criança, desde que ela nasceu. Quantos bebês a gente ouve, não pega no colo, vai ficar mimado. Eu não sei se é certo ou errado, chorar, mas eu nunca deixei chorar. Eu amava, eu acolhia, eu queria dar aquele colo. E dura tão pouco, né? Quando as pessoas falam, não deixa ele dormir na cama com você.
Eu falo, o quê? Vai ter um dia que ele não vai dormir mais em casa. É isso mesmo, penso da mesma forma. Então, para mim, amar é estar presente, né? Mas eu também tive uma mãe muito carinhosa. Eu não vivi uma mãe narcisista, mas muitas colegas minhas tinham. E eu questionava a minha mãe. Falava, mãe, por que a mãe da minha amiga rasga a lição dela o tempo todo, que a letra tem que ser mais bonita, e você nunca rasgou a minha? Porque entra no contexto de comparação, né? Eu vi um controle absurdo que eu comecei a achar que o meu era errado. Até o dia que minha mãe falou, porque na hora certa você vai aprender. Esse é o seu melhor hoje. Porque parece até falta de amor, né? Nossa, a outra mãe cobra tanto, a outra mãe critica tanto, a minha mãe aceita. E não é que a gente aceita pouco, a gente aceita o que ela tem para dar naquele momento, na maturidade dela, no espaço dela. E eu acredito nessa forma também. Quando você diz que a criança vai somatizando, e ela chega no adulto com problemas, e aí é a sua área, do que você está dizendo? Quando ela somatiza e chega lá para pedir ajuda, você comentou comigo antes que a gordura é um processo de proteção. Então, me fala disso. A criança, quando ela chega na adolescência, depois dos 12 anos, né, a neurociência explica que até os 12 a gente tem uma formação de caráter no cérebro. Passou de 12, você começa já a assumir aquilo que você aprendeu. Então, para a mulher, principalmente, é a fase da menarca, né, a primeira menstruação, os meninos, então tá mudando os hormônios. E aí você tem que compensar de alguma forma, agora eu mando. Eu não quero mais ser controlado. E comer é uma necessidade de poder. Eu como o que eu quiser. Ninguém manda no que eu vou comer. Ninguém mais escolhe por Ninguém mim. escolhe por mim. Eu vou comer o que eu quiser. Se eu não quiser mais fazer exercício, porque geralmente na infância a gente coloca os no filhos balé, na natação, todas as atividades, né? Ele vai fazer um cross, vai fazer natação, vai fazer balé, judô. Nessa fase eles não querem mais. Porque começam a ter escolhas. Começam a ter escolhas. E muitas vezes a sensação de poder, eu não posso fazer nada na minha casa, eu não tenho controle na minha casa, eu não tenho controle na escola. Eu tenho controle sobre o meu corpo. Então eu como o que eu quiser. Eu mudo o cabelo, eu mudo as roupas, eu mudo todo o meu visual. Inconscientemente, ela está se punindo, porque ela acha que ela não é boa. O tempo todo ela está sendo invalidada. Então, ela começa a comer. Ela quer desconstruir tudo que está ali prontinho, rejeitando aquilo, fala assim, não é mais o que eu quero, não é bom para mim, e começa a ter um novo comportamento. E é uma punição, é interessante, porque quem tem compulsão alimentar também age dessa forma, come até escondido, né? Ela não é inconsciente porque ela sabe que ela não deveria, mas ela come escondido porque ela não tem controle. Não tem controle e ela tem o prazer, né? Eu posso escolher, eu quero comer isso. Muitas vezes é o único prazer. Eu ouço muito isso de adolescente, eu atendo muito adolescente, com casos de bulimia. Eu tenho um histórico de muitas adolescentes com mãe perfeita. As lindas, né? Maravilhosa. Minha mãe é linda, minha mãe é musa fitness, minha mãe... E ela como dá que conta eu do compenso? trabalho da casa, ela é magra, ela acorda às 5 da manhã, ela dá conta de tudo, ela é perfeita. Ela é perfeita. E muitas vezes, para repelir o padrão da minha mãe, eu não tenho valor, essa criança começa a engordar e chega na adolescência completamente disfuncional. Ela não tem mais identidade. E aí, se a mãe controla o que come, elas começam a desenvolver a bulimia. Porque elas comem, mas elas têm uma necessidade de ser igual à mãe. E aí vão lá e colocam tudo para fora. Ou anorexia. Param de comer. Que são 2 tipos de doenças, na verdade. Graves, né? Graves. Parece que é só um comportamento, mas não é. São doenças graves. E que e tem função psicológica. E eu nunca atendi, nesses 18 anos, um caso de bulimia, de anorexia ou de compulsão, de obesidade, que não vinha lá da infância. Porque tudo tem raiz lá, né? Quantas crianças quantos adultos me contam, né? Que quando criança comiam com chinelo em cima da mesa. Tem que comer tudo. Não pode deixar nada no prato. A minha sogra conta que ela tinha que comer tudo que estava no prato e tinha um tipo de alimento que ela não comia. E ela era forçada a comer pelo pai. Por quem, é claro, ela tem amor, mas não era uma forma
gentil de fazer aquela criança comer. E ela vomitava depois, porque ela era obrigada a comer o que tinha na mesa, né? Não tinha opção de escolha. Tinha coisas que ela não queria comer, que ela tinha nojo. E ela era obrigada a comer. E muitos, para se aproximar, para sentir perto do pai e da mãe, fazem a mesma coisa sempre. Mendigando amor, né? Mendigando amor. Eu preciso ser amada de alguma forma. O que eu vou fazer para ele gostar de mim? E quando não existe tempo hábil para restaurar essa relação, que os pais partem, aqueles adolescentes, aqueles adultos, toda vez que quer a mãe pertinho, toda vez que quer o pai pertinho, vai fazer exatamente o que ele obrigava a fazer. Então, muitas começam a comer, comer, comer e comer. Começam a ter crise de ansiedade, tem taquicardia, porque eu tive uma cliente que a gente descobriu que era por causa do chinelo na mesa. Toda vez que ela sentava para comer e tinha algo que ela não gostava, ela começava a ter taquicardia, falta de ar, suar frio. E não se sabia o porquê. E é interessante que, às vezes, o adulto, né, a mulher, principalmente o homem, ele tem um pouco mais de rejeição com a terapia, com o processo de coach, com o processo de autoconhecimento. E aí ele chega e fala, ai, mas às vezes quer falar do pai, quer falar da mãe, quer falar da minha infância. Mas a cura está aonde está a ferida. E a gente não há outra forma de se curar, né? De entender o processo se eu não voltar. Na minha infância, na minha adolescência, no meu processo de dor, no meu impacto emocional. Foi interessante, eu vou compartilhar aqui algo que nós descobrimos juntas, que eu não estava respirando, que eu precisava fazer qualquer coisa para voltar a respirar. E numa conversa nós tivemos, e na última cirurgia da Sofia, a Sofia parou de respirar, né? E eu não me lembro, claro que eu me lembro disso, mas eu não associei que o meu processo de falta de respiração, que eu estava presa, né, estava vinculado naquela conversa que nós tivemos, né? Nossa, eu não consigo me lembrar, eu não sei quando foi, o que aconteceu, que eu parei, não consigo respirar, meu corpo parece que eu vou ter um ataque cardíaco. E aí fomos conversando, chegou no dia da cirurgia da Sofia, eu fui te falar. Uma conversa, assim, de colegas, né? Ai, foi tão difícil, porque ela parou de respirar. E quando ela parou de respirar, eu parei de falar e te olhei. Carita, foi nesse dia que eu parei de respirar e eu não consigo mais respirar. Porque naquele momento, quase que eu também, de forma inconsciente, me puni. Sim. Eu estou respirando e a Sofia não está. Ela precisa respirar. Então, assim, eu não posso respirar se ela não respira. E é uma coisa materna, é amor de mãe, não tem lógica, não faz sentido, mas o corpo da gente sente. Ele entra num colapso, né? É um forte impacto tão emocional de que aquela menina não está respirando e ela precisa respirar. E de lá para cá, eu demorei quase 6 meses para entender que, sim, era um processo de impacto emocional. Não foi na minha infância, foi agora, recente, mas foi com a infância dela, né? Olha aqui, nem sei, de repente também se não tem impacto com a minha lá, se eu não associei a algo que eu também vivi de difícil, e falei, não, de novo isso aqui não. Né? E às vezes não foi nenhuma situação difícil que a sua criança viveu, mas o significado que ela deu para a situação. Às vezes não aconteceu nada de ruim, mas você deu um significado ruim. Às vezes um programa de TV. A sensação. Às vezes um programa de TV, às vezes um filme. Você vendo um filme onde algumas crianças se afogavam. Sim. E você sentiu aquilo, é um gatilho. É verdade, faz sentido. Por isso que a gente trabalha tanto com jovens, Carita. Vou pegar seus gatilhos para a gente continuar aqui a conversa. A gente trabalha muito com as crianças e com os jovens, principalmente com as mães, o que elas deixam e permitem que essas crianças assistem. Ela precisa ter essa informação. O que ouve, a letra da música que ela está ouvindo. Que está dançando, que está repetindo. É isso, precisa, é necessário, soma, ajuda, né? Em casa a gente teve sempre um parâmetro de faixa etária. Mãe, posso assistir isso? Filha, qual que é a faixa etária? E nem nisso eu acredito mais hoje, porque filme de 12 anos, você vai assistir, tem cenas de sexo, né? Tem drogas, violência. Você fala, gente, eu deixei ela assistir porque está dizendo que é 14, mas não é para 14, isso deveria ser para 18. Então, a gente sempre toma esse cuidado, porque o que o nosso cérebro vê e ele absorve, ele não entende que aquilo não é realidade. Ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, faz sentido o que você está me dizendo, porque eu senti de alguma forma, né? Quando eu vejo um filme muito impactante, os dramas, as altas violências. Eu fui assistir aquele filme sobre a exploração sexual que teve no cinema, esqueci o nome do título,
Mas no primeiros 30 minutos eu queria sair do cinema. Eu falei, eu não consigo, eu não quero ver. Isso é muito forte para mim. Depois acho que eu fiquei uma semana tentando absorver. Assim, porque mexeu comigo, né? E quando envolve criança, para mim... É pior. Potencializa. E eu acho que para toda mãe. Não é? Para toda mãe. Porque a gente não quer que as crianças sofram, né? A gente coloca o nosso filho naquele lugar. O meu filho naquele lugar. Não é possível, né? Não é de Deus um negócio desse. Você fala, não dá para... Não é. E eu falo para os adultos, começa a vasculhar onde você está. As mesas que você está. Os grupos de WhatsApp que você está. Isso. Começa a observar o que você está vendo, o que você está ouvindo. Qual série está assistindo? Qual filme está assistindo? Com quem você está se relacionando? Big Brother? Mulher casada. Qual que é o grupo dela? Mulheres casadas. Mulheres casadas. E aí a gente vai falar, é muito careta. Não. É careta, mas faz sentido. Se mulher casada, que tem 10 amigas solteiras, ela só vai ouvir de coisas que ela já deveria ter passado. É isso. E ela vai começar a ter vontade. E a imaginação da gente não tem limite. Imagine homens. É livre. Então, imagina homens. Né? Eu falo que o homem tem a imaginação mais fluida. Ele vai além. Ele já muito se imagina fértil. na cena. Então, eu falo, você precisa procurar grupos que fortalecem a sua vida. Né? E a gente, voltando para o narcisista, eu não conhecia algum narcisista ainda que tem um grupo de amigos. Ele tem a necessidade, ele tem amigos. Se perguntar, você tem amigos? Tenho muitos. Se acontecer algo, quem te socorre? Não, meus amigos, nenhum posso contar. Porque não é uma pessoa que se relaciona bem, né? Não transmite confiança. Não ilumina. Não soma. Não ilumina. Eu falo. São pessoas que se sentem muito vazias, né, cara? É aquele que tem a necessidade de apagar o outro. Então, se você contar, eu vou abrir uma empresa. Ele vai falar, se fosse você, não faria isso, não. Mas quando ele contar que vai abrir uma empresa, todo mundo tem que apoiar. E se torna uma pessoa tóxica, né? O narcisista com as pessoas tóxicas, elas fazem sentido, né? Elas se completam. Acaba sendo que quase a mesma pessoa, porque ela vira essa julgadora, né? E a gente vê assim, eu, né, lido com autoestima. O que eu trato, nada mais é que autoestima. Não é beleza. Eu falo que a autoestima, a baixa autoestima, é a doença que mais mata. Porque é dela que vem a obesidade, é dela que vem as inflamações, a ansiedade, a depressão. É dela que vem as doenças emocionais, é da baixa autoestima. Quando eu não sei meu valor, quando eu não sei quem eu sou, e por que isso aconteceu? Onde ela foi mascarada? Onde essa criança sofreu? Às vezes não foi o pai e a mãe, mas foram os irmãos. Os professores. Os professores. Eu tive uma professora narcisista, de muitos anos, que eu fazia dança, fazia balé. Eu era uma criança gordinha. Eu tive a minha fase de ser gordinha. Ela pegava no meu braço e falava, você dança atrás, para você não aparecer. Como pode um ser humano desse? Gente, existe gente ruim, que faz mal para as crianças. Por muitos anos, eu me olhava no espelho e me via muito gorda. Não se adequava, não fazia... Não me adequava. Não me encaixava. Foi muito bom. Eu falo que foi um presente de Deus ter conhecido ela, porque ela somou no meu propósito. Que era ajudar pessoas que lidam com problemas de peso. Mas eu vivi muito isso na minha infância. E eu falava, mãe, eu não quero mais fazer balé. Mas ela, o tempo todo, eu tenho tantas lembranças, assim, dela... Arrumei o cabelo, ninguém vai falar nada? Ela falando. Ela. Era uma necessidade dela se validar o tempo todo. E sempre ninguém era bom o suficiente. Olha que coisa, né? E foram muitos anos. E quando ela faz isso, ela está cometendo uma agressão contra essa criança, né? Sim. Verbal, psicológica, de todas as formas. De todas as formas. Não é interessante, é triste que algumas pessoas, crianças ou adultos, se acostumem com esse tipo de comportamento. Sim. Né? Meu pai falou assim, meu pai bebe, vamos entrar, né? Mas ele é tão bonzinho, né? Quando ele não bebe, né? Ele não bate, ele não xinga, ele não briga. E ele pede desculpa. E ele pede desculpa, chorando, né? E às vezes a mulher cresce com essa necessidade, né? De tá tudo bem. Ele é tão bom nisso. E as pessoas que são narcisistas, sejam homens ou mulheres ou mães, elas têm esse poder, né? De persuadir, né?
Então, ela faz agressão física, psicológica, emocional. Ela é controladora, ela é manipuladora ou ele. E eles são negligentes, né? Eu conheço muitas mães que são narcisistas e no processo de terapêutico, a gente, claro que não usa essa palavra, não é essa conversa tão direta. Vamos mostrando pontos para ela entender. E aí tem um momento lá na sessão que ela chega e fala assim, Cíntia, eu fui ler sobre narcisismo, né? E não sei, parece que eu me encaixo em alguma coisa, tô preocupada. E a gente vai com amor, né? Porque não é para trazer culpa, não é para desvalorizar o outro, é para trazer conhecimento. Porque eu acredito que as pessoas que são assim, algumas delas não têm a intenção. Aprenderam, descobriram que essa é a forma de ser, né? Replica, né? Replica. Foi, né? Comportamento. Aprendi, repeti. Então, vai levando e ela vai entendendo e a gente vai querendo moldar, mudar, damos sugestões de como fazer diferente, abre um pouco a mão desse controle, né? Seja menos crítica, eu brinco com ela, falo assim, põe água na boca quando essa criança chegar da escola e não engole, só faz assim. Porque se você falar, você vai criticar. Que ela jogou o tênis, que ela jogou a mochila, que ela não sentou, que ela não lavou a mão, então você põe um pouco de água na boca, né? E faz assim. Adorei o exercício. Não pode engolir a água até essa criança falar para você. Então, você pode fazer uma plaquinha para ela, assim, ó. Mamãe não pode falar, mas como foi? Você não vai poder criticar, você não vai poder desvalorizar. É um treinamento, uma brincadeira, né? Mas que quando você faz sentido. Põe água na boca e não engole. Deixa o outro falar, ouve. Presta atenção. É um exercício. É um exercício e dá para mudar, né? Dá para você abrir mão. E algumas pessoas que são narcisistas, eu entendo que elas são negligentes. Negligentes por quê? Tem vários tipos de narcisistas, né? Mas os negligentes, para mim, é um dos piores, porque ele não dá limite para o filho, porque ele quer ser amado. E às vezes, quando ele não dá limite, ele não é tão rígido, ele mascara um pouco tudo isso, dá muito poder para essa criança ser vítima dela. Por isso que hoje os homens não saem de casa, não casam mais. Tem 40 anos morando com a mãe. Não vou casar. Tenho tudo na minha casa, minha mãe lá. Não é? Você passa por isso lá também? Muito. As mulheres falam pra mim, Cíntia, não quer casar, não quer sair da mãe. Nós nunca vimos tantas pessoas solteiras. E dizendo que estão bem resolvidas. Que estão felizes. Estão felizes. Que não querem filhos, inclusive. Não querem. Deus me livre, filho, gasta demais. Sou mãe de pet. Mãe de pet. Ai, mãe de pet é ótimo, né? Sou mãe de pet. Por quê? Ser mãe exige responsabilidade. E como a gente vê terceirizando isso, né? As negligentes. Terceirizando. É uma avó que a escola. A criança que fica o dia inteiro na escola. Aí tudo é a escola. É a escola. Tudo tem um culpado. Aí ela acha uma terapeuta. E a terapeuta tem que resolver o problema de 15 anos da filha em 2 meses. Sim. Mas ela não está mudando ainda. Mas escuta, você demorou 15 anos para vir para terapia. Você quer que eu resolva em 2 meses? Eu não consigo. Porque é um processo de aprendizagem de novo. E eu vejo muito na clínica... os pais negligentes, eles têm a necessidade de ter um diagnóstico para o filho. Me dá um nome. Tem necessidade. O que ele tem? Porque se ele tem um diagnóstico, não sou eu a culpada. É isso. Então, eu acho que tem TDAH. Vai tomar um remédio. É isso. Tá fazendo... Perfeito. É uma necessidade. Eu, como mãe, eu falo que de todos os meus papéis, ser mãe é o que me faz mais feliz e realizada. É uma pena que eu tive um só, queria ter tido um monte. Quem sabe ainda, né? Quem sabe ainda, né? Mas o olhar de amor exige muito da gente. Eu sei tudo da vida do Pedro. Eu escovo o dente do Pedro todo dia. Isso é muito trabalhoso. É desgastante. Ele dorme, eu ainda vou conferir o caderno, a agenda. E a gente não está aqui para dizer que ser mãe, maternar, é a 7ª maravilha. Não é. Não, é difícil. trabalhoso. É trabalhoso. Mas um abraço, um sorriso. Isso faz com que o nosso mundo mude. Passar no médico e falar, você tá extremamente saudável. Dá trabalho fazer ele comer melhor. Dá tão mais fácil levar para vacinar também, porque vai doer. Dá trabalho falar não. Não pro vai. sorvete na hora do almoço. Não dá vai trabalho. Dá trabalho. Né? Você Educar enfrenta, né? é uma missão. E você tem que vestir esse papel. Se você...
Agora, se você não quer, você precisa ter um motivo. Eu não posso dizer para todo mundo que eu não quero criar, que eu não gosto de criança. Ele tem isso, ele tem aquilo. Ah, não, ele tá é laudado. assim porque ele tem... Ele toma um remedinho, ó. Ele tem laudo. Vira uma muleta, né? Vira uma muleta. E eu preciso disso para tirar de mim a responsabilidade. Tem mãe que fala para mim, eu vou trazer meu filho para você conversar, você precisa falar com ele. E eu falo, não precisa falar com ele, preciso falar com você. E olha, gente, você já me conhece e sabe que o que eu estou te falando aqui é com amor. Não é para julgar, não é para culpar, não é para trazer peso, é para trazer reflexão e autoconhecimento. Olha, Cíntia, eu percebi que eu ajo dessa forma. Olha, percebi que eu estou sendo negligente, mas é porque eu amo demais e não consigo dar limite, não consigo dizer não. E eu vou escrever um livro ainda que se chama O Não Salva. Porque o não salva, o não pode, não é hora, não foi agora, né? Não está permitido neste momento, já existe um combinado. Não dá para se negociar. A higiene não se negocia, a alimentação não se negocia, o respeito não se negocia. Eu negocio a hora de dormir e a hora de acordar. A hora que pode tomar banho, que roupa vai colocar, dá para negociar. Agora, tem coisas que não é permitido, né? Eu não posso, porque não é só o amor incondicional, é a responsabilidade que eu tenho com essa criança, né, Carita? Você está formando uma pessoa. Um ser humano, é um adulto, não é só uma criança. Né? E às vezes a forma de amar demais essa minha filha, esse meu filho, é dizer não pode, não é permitido, tem que esperar. Imagine uma criança pedir um carro. Você vai dar um carro para ela. Porque você pode, eu posso. Eu posso. Ele vai bater o carro, vai morrer. Vai matar pessoas. O limite salva. Aquele monte de açúcar, né? Que eu deixo comer à vontade. Que é um processo inflamatório, que a gente tem visto que tem feito mal para as crianças, dá dor de cabeça, leva para obesidade, desencadeia um monte de problemas de saúde. Diabético. Mas ela adora e é tão gostoso. Não sou contra o açúcar totalmente, eu também gosto. Todo mundo, Todo né? mundo, Como né? É bom. É bom, mas tudo no limite, tudo com sabedoria, tudo com cautela. Quando, né? O quando. O quando, o quanto também, né? O quando, o quanto. Eu falo que as exceções são bem-vindas na criação. É verdade. Mas a regra, ela é primordial. Então, é a regra que você vai formar o seu filho. Quando você receber um elogio de uma professora, não foi na escola que ele aprendeu aquilo, é em casa. A professora nunca vai ensinar, ela está lá para alfabetizar, para dar muitos princípios, né? A escola é muito bom, socializar, isso. Mas é em casa que a gente tem que dar limite. Valores, né? É em casa que a gente ensina o que não é negociável. O que não é negociável. Porque a rua vai ensinar a negociar. E se você não tiver com isso estruturado, você vai negociar tudo. É isso. Tudo. É não ter uma identidade Você vai negociar o que né? você come, você vai negociar a sua fidelidade, você vai negociar a sua responsabilidade. Você vai negociar o quanto você ama, né? Eu preciso te dar uma prova do meu amor. Não, eu não preciso te provar nada, essa é a verdade, Sim. né? E quando a gente entra na adolescência, eu chamo esse processo de um processo de abismo, porque na criança você ainda consegue controlar. Você diz que depois dos 12 já entra no processo de mudança, e é Sim. verdade. E aí essa criança já está sozinha, indo ao mercado, à escola, ao curso. E ela vai se sentir sozinha naquele momento diante de outras pessoas. E se ela foi negligenciada, se ela foi de alguma forma educada abusivamente ou sem... Não desenvolvi nela confiança, autoestima, coragem... Ela vai ser uma pessoa que não tem tomada de decisão, que não consegue dizer não. Como eu lido com pessoas que não sabem dizer não? Porque dizer não magoa. Como eu vou dizer não para ela? Eu gosto tanto dela. Mas o não é ruim para você? Sim. Mas, poxa, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um jeito. Né? Eu preciso agradar. E quando eu tenho a minha identidade firmada, formada, quando aquilo está bem estabelecido, eu não negocio nada, né? Não. E isso foi lá. E eu brinco que o rejeitado rejeita. Se você foi rejeitado até os 12 anos, você vai rejeitar bastante depois. É aquele adolescente que está trancado no quarto. Que está de capuz. É aquele adolescente que fica o dia inteiro no celular. Que joga a noite inteira. Que joga a noite inteira, que tem uma rede de amigos online.
mas pessoalmente que não. é a família dele, às vezes. Ele diz que é a família dele. E ali ele cria um personagem. Esse personagem que ele cria é tudo que ele queria ser e não consegue. E muitas vezes ele usa da agressão, do palavrão, né? Desse controle que ele tem diante do quarto dele, que aquele quarto virou praticamente um QG, né? Sim. É o quarto dele. Sim. Ali é um campo minado que só ele entra, só ele tem controle. E eu vejo, assim, adultos mesmo vivendo isso. Pessoas de 30, 40 anos que trabalham dentro do quarto, trabalham no home office e vivem ali dentro e não saem para nada. Se alimentam. Se alimenta ali dentro, sai para pegar uma comida, sai para tomar um banho e volta. Ah, não, mas eu trabalho só até tal horário. Depois eu faço, né? Eu entro nos jogos, depois eu fico na rede social, depois eu crio E ele conteúdo. acredita, de alguma forma, que aquilo é saudável e faz bem para ele. Não é. Eu quero te pedir sua ajuda para algumas dicas. Por exemplo, se alguém que está aqui com a gente agora, vendo, assistindo, está passando por um processo, identificou que tem uma mãe narcisista, a gente precisa dar um nome para ela e a gente está chamando de narcisista, de controladora, de às vezes manipuladora, uma mãe, um marido, um chefe. Como que a gente faz para ajudá-la a sair desse processo? Amor. Por ela mesma, né? Amor. Você quebra o padrão, você decide, você tem essa escolha. Uma mãe controladora, ela está buscando ser amada. Ela está pedindo para ser amada, ela está implorando, porque ela não foi lá atrás. Se você começar, ao invés de retrucar, ame essa mãe. Abrace essa mãe. Entenda que ela está dando o melhor. E ela já te deu o melhor que a vida. Então, faça o seu melhor por ela. Porque se você quebrar esse padrão, você não vai ser igual com seus filhos. E talvez essa relação comece a mudar, né? Sim. Eu também diria para ela, não comece pelo amor, né? Porque os nossos pais são perfeitamente imperfeitos para nós. Então, assumir que eles também são imperfeitos, que eles erram, eu acho que é a primeira virtude. A segunda, não culpa, porque não estamos aqui para dizer que sua mãe é culpada ou não. Até porque nós somos vítimas de outras vítimas. Exatamente. Nós não sabemos as histórias dos nossos pais a fundo. E honrar essas histórias, né? Faz sentido nesse momento. Respeito. Mãe, eu não sei pelo que a senhora passou. E às vezes isso não precisa ser falado. Você pode só mentalizar. Respeito a sua história, respeito de onde veio tudo isso, mas eu escolho não viver assim, não quero para mim. Né? Então, não culpa, ama, estabeleça limites simples, por exemplo, limites emocionais mesmo. Até aqui, ela vai, daqui para lá, eu não vou mais permitir esse controle, porque eu já identifiquei que é um controle, que é uma agressão. Então, daqui para frente, eu não vou mais permitir sofrer esse tipo de sentimento, de sensação. Fortaleça a sua autoestima. Você está me dizendo aqui que a autoestima, quando a gente busca, a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais encorajada, a gente se sente mais segura. Então, procura uma ajuda para se sentir valorizada. Você está cansada de ser desvalorizada, você está cansada de não se sentir potente. Então, procura uma ajuda para trabalhar essa autoestima, para trabalhar esse autoconhecimento. E se despede, sobretudo, daquilo que você já aprendeu e viveu. Sabe, assim, desapega, porque às vezes as pessoas são apegadas, né? A minha dor de cabeça, a minha mãe narcisista, a minha enxaqueca, não é nada seu, né? Abre mão dessa educação. Mas é que eu sou vítima. Para de ser vítima. Não alimente mais seus vícios. Não alimente mais seus vícios. Para de dar força para esses fantasmas que ficam assombrando e a gente não sai A gente não. Algumas pessoas não saem desse ciclo, né? O ciclo de não saber dizer não, o ciclo de ser vítima, o ciclo de servir para ser amada. Né? Não precisa, né, Carita? Não. Para você conquistar uma autoestima, fala que tem um tripé. Se ame, se respeite e se perdoe. A culpa é o que leva a gente para o abismo. Quanto mais eu me culpo, mais eu faço. Quanto mais eu me culpo, pior eu sou. Então, se ame. Busque se amar, busque se conhecer, se respeite. Aquilo que não é importante para você, deixe de fazer. E se perdoe. Se perdoar. Porque o perdão, ele diz só para quem perdoa. Ele é transformador para quem perdoa. Quem é perdoado, não.
Então, perdoe, tire o peso, tire a carga. E aproveitando para falar do perdão, às vezes está tão amarrado, está tão pesado, né? Por alguém que fez um mal. E aqui a gente não vai julgar, né? Tamanho de mal, tamanho de dor. Seja lá qual for o perdão que precisa ser liberado, né? Uma agressão física, verbal, sexual, não sabemos o que passa na vida das pessoas. Mas quando ela libera perdão, não é eu não estou validando que o que o outro fez está tudo bem. Né? Eu não estou dizendo para ele, olha, eu te perdoo, então estou te dando uma carta de alforria aqui. Tá... Não, eu não estou dizendo que ok porque você fez. Eu estou dizendo simplesmente para mim, para minha história, não quero mais sofrer com isso. Porque a consequência ainda é do outro. Sim. Né? O peso ainda é dele. O erro é um presente. Ou você aceita, ou você não aceita. Então, quando você recebe um presente, você tem essa escolha. Eu falo, devolve. Não é meu. Devolve, não é seu, essa culpa não é sua. O outro só deu o que ele tinha para te dar, né? Perdoe. Você ser perdoado não quer dizer que você não vai ter consequências do seu erro. Mas deixe só com ele. Deixe só com quem errou. Deixe como só com ela. Causador, né? Deixe só com o agressor. E muitas vezes as pessoas não conseguem se livrar disso porque alimentam a raiva, a mágoa. E aí, de novo, eu entro num processo de dor, né? De sofrimento. E pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Nós todos temos problemas, temos desafios, temos disfunções, mas todos nós temos uma escolha de pôr um ponto final e de passar a buscar a cura interior. É sobre isso. A autoestima é a cura. É como eu me enxergo, como que está lá dentro, como tudo foi implantado dentro de mim. É muito eu comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo. Quem se muda, quem busca o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele está dizendo para o mundo, eu quero ser uma pessoa melhor para estar aqui. É isso, eu preciso contribuir de alguma forma, né? Eu quero transbordar. Né? O sucesso é isso, uma pessoa que chega lá, ela transborda na vida dos outros. Agora, aquela pessoa que não consegue perdoar, ela vai se tornando tão amargurada, tão ferida, que ela precisa ferir os outros inconscientemente. E muitas vezes é aquele pequeno que está do lado. É verdade. É aquele pequeno que não pode se defender. É aquela criança que foi ferida e magoada, né? E porque eu não posso gritar na rua. Eu não posso gritar com o meu chefe. Bater os pés. Eu não posso gritar com o meu marido, com a minha esposa. Mas com que aquela criança... E o que a gente faz com esse adulto que sabe que o problema está na infância? Eu brinco de uma forma até agressiva, às vezes, com as minhas meninas. Eu falo, pega um porrete, porque hoje você é grande, hoje você é poderosa, você é uma mulher bonita, bem decidida, venceu, né? Está trabalhando, está fazendo. Pega um porrete e olha para aquela criança lá, pequenininha, e fala para ela, olha, eu cresci. Viu? E hoje eu dou conta. Vou entender tudo isso daqui. Você não precisa mais passar. Eu não aceito mais passar pelas humilhações que você, criança, passou. Hoje, eu, Cíntia, 45 anos, não aceito mais passar as necessidades que você, criança, passou. Eu hoje, Cíntia, adulta, consigo entender que aquilo foi negligência, não tinha ninguém perto de você para te cuidar, para te olhar, para te proteger. Mas, Cíntia, você cresceu. Você venceu. Você é uma adulta e pode lidar com tudo isso aqui. Eu faço isso com a minha criança. É difícil a gente não se emocionar, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. A gente sente as mesmas coisas, né? Eu tenho as minhas questões com a minha criança. E quando eu olho para ela e respeito a história dela, respeito a história dos meus pais que não puderam estar presentes o tempo todo, né? Quando algo de ruim me aconteceu, não é culpa deles. Eles trabalhavam, eu estava sozinha. É culpa de um outro adulto que não me respeitou. É culpa daquela professora que achou que eu estava avulsa no mundo e me agrediu verbalmente. Então, isso eu trago comigo como adulta. Sim. E aí eu faço a escolha de continuar reverberando essa agressividade ou de dizer, não, criança, cresci e vou cuidar de você. Né? E aí eu nino ela. Acolher. Eu amo, né? A Cíntia pequena, com tanta coisa que ela viveu, a Cari tá pequena, né? Quantas histórias tem para viver, para acolher, para se relacionar.
e dizer bem-vinda ao mundo do adulto, aonde aqui eu tomo as decisões por você. Não é isso? É isso. Terapêutico. É sobre isso. Eu costumo brincar nas sessões com os meus clientes. Eu mostro uma foto do meu filho. O que você acha dessa criança? Ai, que lindo, ele é fofinho. Aí eu pego uma foto do meu cliente criança. E o que você acha dessa criança? Nossa, gorda, olha esse cabelo, olha essa roupa. Como eu me vesti assim? Como você pode amar mais o outro do que a si mesmo? Ai, meu Deus, ótimo. Mais um exercício ótimo de se fazer. Eu peço para todos, no processo de emagrecimento, no processo de coaching. Vamos fazer isso hoje, pessoal? Tenha uma foto sua de criança. Eu vou pôr uma foto minha de criança na minha mesa. Conversa com ela todos os dias. Tem uma foto minha que eu já olhei e falei assim, Cíntia, quem cortou esse cabelo? Eu me relacionava péssimo. Toda foto de criança eu olhava e falava, meu Deus, como era gorda. Meu Deus. Olha isso, Quando gente. eu entrei, porque pra gente buscar ajudar o outro, a gente tem que se entender, né? Sim. E isso nunca passou pela minha mente. O porquê que eu me enxergava assim. E aí, quando eu vi uma foto de criança, eu lembrei o quanto eu me critiquei a vida inteira. Eu nem tenho tantas fotos de criança. Olha eu não gostava de tirar foto. Não em todos os lugares eu tenho uma foto minha de criança. Olha, gente, pega a dica, hein? Pega uma foto sua hoje de criança, aquela que você antes criticou, que tinha dor, traz respeito, honra a história daquela criança e bota ela na sua mesa. Vou te mandar uma foto, mima ela. Olha e fala, ai, como você tá linda hoje, ó, estamos como bem você é hoje. maravilhosa. Como você é maravilhosa. Olha onde você chegou, você me trouxe até aqui. Leve sua criança junto nas suas conquistas. Olha só, começamos falando de narcisismo, de como a gente pode sofrer, de como essas pessoas podem influenciar a vida da gente, de como essas situações podem fazer mal. Mas aqui nós temos uma dupla de pessoas que escolhem olhar como a gente pode lidar bem com tudo isso, como a gente pode ser sobreviventes, né? E transformadores de emoções, de sentimentos, ressignificando cada fase, cada etapa, cada momento. Então, de narcisismo a vidas reais, a chegar até eu aqui de dizer o seguinte: você pode, a mamãe pode, se amar demais, se respeitar e mimar aquela criança ferida, machucada, magoada, triste. E o que a mamãe pode? Para a gente encerrar o podcast da Mamãe Pode de hoje, que foi sensacional, maravilhoso. O que a mamãe pode? A mamãe pode ser feliz. A mamãe deve ser feliz. A mamãe pode mudar tudo dentro dela, inclusive as emoções. A mamãe pode ser livre e feliz. Nossa, a mamãe pode ser livre e feliz. Vai para o Instagram hoje essa frase, vou escrever embaixo assim, Carita Mantovani. A mamãe pode ser livre e feliz. Livre para fazer suas escolhas, livre para mudar tudo que já não está bom. Livre para escolher o caminho. Livre para fazer de novo, para recomeçar, para... Quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Livre para participar com a gente muitas mais vezes que você quiser. Eu estou muito feliz, de verdade. Gratidão. Não foi um podcast, foi um momento memorável. Eu pedi antes da gente começar paz e luz. E acho que foi isso que a gente conseguiu sentir aqui, transmitir. Obrigada, gratidão. E que você cruze mais vezes o meu caminho. Sempre. Gratidão pelo convite, gratidão de poder falar para tantas pessoas feridas, que continuar ferida é uma escolha, a gente tem a escolha de se curar. E é sempre muito bom estar com você. Obrigada. Você mexe com as minhas emoções. E você com as minhas, o pessoal percebeu. Gente, paz e luz de novo para você, que você tenha uma semana abençoada e a gente se vê de novo aqui na próxima quarta-feira. Tchau.